estamos aí no capítulo 5, tentando abrir, né, de uma linguagem mais simples, aquilo que o Caboclo nos transmitiu, numa mensagem chamada Pássaros de Chumbo. Uma mensagem, eu costumo dizer que ela é densa, robusta, com muitas informações. E eu ali agora, eu até conversava com a Dambiara, conversava com a Dambiara, e em 2 pequenos parágrafos já dá para ficar aqui a gente conversando 1 hora. Mas eu queria dizer, eu gosto muito dessa mensagem, e eu convido a vocês, ainda que seja nesse início, né, pela curiosidade, que deem lá uma lida. Pássaros de chumbo. O Caboclo vai dizer por que nós, usando de sua metáfora, né, por que nós que deveríamos sintonizar com a sabedoria e amor como se fossem asas dos pássaros para voarmos, nós não conseguimos, porque nós estamos atrelados aos apegos, né, da matéria. E ele, nessa metáfora, ele vai dizer que nas nossas experimentações terrenas, nós temos a oportunidade de sempre saber o momento certo de alçarmos voo. Mas muitas das vezes bate, né, em nós um sentimento de insegurança. E é exatamente nesse momento que ele fez essa reflexão. Ele vai dizer que nós viemos para nos sintonizarmos, né, com os princípios espirituais, e esses princípios estão sendo esquecidos na Terra. E quando nós aqui ressaltamos, né, da importância de resgatarmos os atributos espirituais, na verdade nós estamos reafirmando o que o Caboclo nos ensina. O mestre Anyananda, né, que é o nome próprio do espírito, que nas lides de Umbanda se identifica como caboclo, cobra coral, ele vai dizer o seguinte, né, que nós escolhemos as vestimentas de muitas roupas. E eu vou explicar o que é essa vestimenta de muitas roupas. Nós vivíamos em coeternidade com Deus e num abalo nós achávamos que tínhamos que experimentar para provar da nossa necessidade evolutiva. E aí nós fomos rompendo dimensões até estarmos nessa nossa condição hoje de encarnados. Só que para estarmos aqui nós criamos 7 veículos de expressão. 7. E ao contrário do que muitas pessoas afirmam, quando nós morremos, nós não voltamos para o céu. Nós voltamos para os campos vibratórios dimensionais que são afins a nós. E para ser muito exato, dentro dessa categorização de vestimentas, né, o espírito ele é imaterial, atemporal e adimensional. Só que para ele se manifestar nessas dimensões materiais, nas suas dimensões energéticas mais sutis, até essa mais densa, que a gente chama de material, ele teve que se adaptando, desde o reino do reino mental, passando pelo universo astral, até chegar nesse nosso mundo físico. E aí a gente criou, né, o psicossomático karmânico, mental superior, mental inferior, astral impuro, etéreo e corpo físico. Quando nós morremos, nós só perdemos 2. Perdemos o físico e o etéreo físico, é como se fosse um fio que liga o corpo astral ao corpo material. E é exatamente isso que o Caboclo vai dizer. Vocês escolheram vestir muitas roupas. E aí ele vai, mais uma vez, usar de sua metáfora, dizer, quando a gente usa muita roupa, o que acontece? Sobe a temperatura corporal. Por uma questão lógica. E aí ele, para fazer um contraponto a essa afirmativa, vai dizer, mas à medida que vocês vão tirando essas roupas, vocês vão aliviando a temperatura. Até ela estar mais suportável. Não é muito diferente, né? Aí vai dizer que isso é um paradoxo, né? Por exemplo, que ele está dando. Que ele está citando pássaro de chumbo. Numa analogia, como se nós fôssemos esses pássaros de chumbo, que a gente precisa alçar voo para o mundo espiritual. Mas não, a gente quer ficar preso aqui às questões da matéria. E olha aqui, no paradoxo ele vai dizer, né? E aí ele vai utilizar o exemplo que o pássaro, né? O passarinho, né? Quando ele está filhotinho lá no ninho, ele não tem pena. E ele vai criando suas peninhas, até chegar um momento que ele está todo já apenado, né? Composto na sua plumagem, e aí ele começa a arriscar os primeiros voos. E ele vai dizer que muitos de nós, pelas escolhas, nós vamos sempre alçar esses voos, só que algumas vezes a gente não vai conseguir, a gente vai voltar para a Terra. E que é uma analogia ao nosso desencarne. Né? A gente vivencia todo um experimento, uma experiência humana aqui, fazemos todas as nossas escolhas,
E algumas dessas nem sempre são felizes. E aí, quando temos que largar o escafandro físico aqui, que é o corpo material, e temos que alçar esse voo de volta ao nosso plano de origem, que é o mundo espiritual, a gente não consegue bater. Porque a gente está tão magnetizado com as coisas da matéria, que a gente precisa se reciclar novamente. Aí é o famoso a roda de samsara, os ciclos repetitivos dos reencarnatórios, que são aspectos que nós já comentamos muito aqui. Mas ele vai dizer, né, que alçar voo é como romper dimensões, e dimensões para nós tem que ser desafios. E talvez na voz desse mentor, né, que é o mentor maior de nossa casa, ele vai dizer que um dos grandes desafios nossos, como na condição humana, espíritos na condição humana, é viver a vida e saber se preparar para a morte, que é o grande voo, né? E se nesse momento a gente não estiver preparado suficientemente, a gravidade terrena vai nos prender. E aí, para não ficar extensivo e nem repetitivo, a mensagem vai dizer o seguinte, que nós ao distanciarmos dos princípios, esses, né, que ele está chamando de espiritual, que a gente já vem dizendo aqui e enfatizando como atributos, né? Então é sabedoria, amor, ação efetiva, percepção, inteligência, e aí consciência, né, que é importantíssimo para nós que estamos encarnados. A gente veste tanta roupa que a gente perde a consciência espiritual. E a gente vive mergulhado numa inconsciência profunda da matéria. E esse é um atributo espiritual, e é também um princípio, que ele vai dizer que a gente distanciou tanto dele, que chega um momento que a gente acaba, como consequências, tornando o nosso meio, a nossa natureza inóspita. O que está acontecendo com o planeta? Nós distanciamos tanto dos princípios espirituais que a gente não respeita mais a natureza. E olha as consequências disso, né? Nós estamos aí talvez há 2 ou 3 dias diante de uma guerra pré-anunciada na faixa de Gaza, lá em Palestina. Quantas e quantas vezes falamos aqui que não adianta nós humanos, criarmos leis, princípios, regras, cisões ou divisões ou limitações de um país com o outro, se a gente não desarmar os corações. Não adianta desarmar as nações, não desarmar os corações, desarmar do ódio, que é um princípio negativo, para que a gente possa incorporar um princípio positivo, que é chamado de amor. E aí essa consequência das nossas escolhas vão gerando isso, os conflitos interiores, de nós para conosco mesmo, conflitos exteriores, nós para com os outros, e conflitos amplos, né, que a gente poderia chamar até interdimensionais, de chegarmos ao ponto de não acreditarmos na nossa realidade espiritual, que é o grande engodo do sonho profundo. Nós precisamos rever isso. E é isso que o Caboclo vai falar na lição dele, Pássaros do Chumbo. E aí, especificamente, eu falei para vocês que eu li, né? Quando eu li lá esse parágrafo, dele dizer que a gente veste tantas roupas, depois vocês pesquisem lá, página 74. A gente veste tantas roupas que a gente se distancia desses princípios espirituais. E chegamos ao ponto da gente aumentar a nossa temperatura, que são as tensões espirituais. Então, a gente desconfia de tudo, de todos. A pessoa não pode olhar para a gente que você acha que ela vai te assaltar. Você não tem paz espiritual. E é exatamente esse o nosso grande desafio, recuperar a nossa confiança espiritual, a nossa paz, né? E aí, quando a gente fala aqui de equilíbrio, de estabilidade, de harmonia, que é um tríplice caminho, nós podemos escolher qualquer um deles para iniciarmos essa jornada. Já disse aqui, alguns de vocês são mais práticos, então precisam efetivar suas ações sempre positivas. Isso é praticidade. Tem outras pessoas que são mais amorosas, então utiliza o seu sentimento sempre para abraçar, para confraternizar, para ampliar a amizade. Nós somos irmãos espirituais diante dessa caminhada. Mas se você é uma pessoa mais racional, mais intelectual, usa a sua inteligência para o bem. Aí sim, estaremos dando os primeiros passos à sabedoria, ao amor e à ação de correspondência afetiva e efetiva. É o nosso desafio.
No mais é isso, aproveitem o rito. Eu tenho feito nesses diálogos a respeito do livro, porque eu acho o livro tão bom. Não é porque eu fui canal de muitas das mensagens lá, mas até mesmo nós que já estudamos esse livro é de 2014, não é, Ana? Depois vocês conferem a data, 2014, nós somos em 2023, tem 9 anos que esse livro foi compilado, e toda vez que eu pego qualquer das mensagens dele, eu pego e fico, acabou falando isso aqui, e a cabeça faz assim, tentando interpretar o que ele está querendo, de tão profundas que são as mensagens. Então convido a vocês, leiam, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. No mais, Saravá,